Olá, tudo bom? Meu nome é Sabrina Granucci, eu sou consultora de imagem e eu gosto que as pessoas entendam a moda e o estilo de uma maneira muito mais simples do que a gente imagina que tudo isso é. Eu gosto que você entenda que a sua roupa, os acessórios, tudo que você coloca na sua imagem é para te deixar mais feliz e não mais triste, de saco cheio, achando que tudo fica mal e que é normal ter essa relação negativa com a própria imagem. Pensa comigo, o que você escolhe para usar deveria sempre, sempre, obrigatoriamente te deixar feliz, porque é uma escolha que você está fazendo, certo? Então é a partir disso que eu penso sempre na imagem e na consultoria e nas minhas clientes. Eu estou aqui para te ensinar um pouco sobre estampas. Você tem medo de usar estampa? Acontece com muitas mulheres essa vontade de usar estampas, de misturar estampas, mas sempre tem um receio de parecer exagerada, de parecer muito cheguei. Então, vou te ensinar aqui uma metodologia muito simples para você conseguir combinar qualquer estampa que você tem aí. Vamos lá? Primeira regra é que não existe regra. Isso é super importante e é legal que a gente pense nisso sempre em todos os aspectos da nossa imagem, tá? Qualquer coisa que te limite dentro de algo que você gostaria de fazer, tá errado. Essa é a única coisa que vale como regra. Mas pensando nas estampas, a gente pode pensar sempre num princípio interessante que é buscar uma harmonia entre elas. Essa harmonia ela vem de ter algo em comum. As estampas elas têm que conversar de alguma maneira. Algum elemento dentro da estampa tem que ser igual, ok? Então vamos lá para os exemplos. O primeiro exemplo de combinação de estampas é a partir da cor, que elas mantenham as mesmas cores nas estampas que são diferentes, proporcionalmente diferentes, estampas né, com ideias, estilos que não têm a ver entre elas, mas que as cores combinem. Elas podem ser exatamente as mesmas cores, ou duas das cores serem iguais às duas das outras cores que tem naquela estampa. Não necessariamente elas precisam repetir todas as cores presentes, ok? Olha só aqui como ficam bonitos esses exemplos. Esse eu acho que é o jeito mais comum que a gente visualmente consegue detectar e o mais fácil. Agora eu vou te ensinar um outro jeito, que é repetir o padrão. O que é o padrão? É o desenho que tem na estampa. Quando eu repito esse desenho, elas também criam uma conexão e ficam bem juntas. A gente pode ter cores diferentes e padrões iguais, a gente pode ter tamanhos diferentes e padrões iguais, ou até mesmas cores, mesmos padrões e o fundo diferente, que é como nesses exemplos que eu coloco aqui. Outra coisa que também pode ser bem interessante, bem fácil para a gente detectar de combinação entre elas é a mesma cor de fundo. A cor de fundo é a cor que está por trás do desenho, é a cor presente, como se fosse na peça, né, onde foi estampado. Então, nesses casos, a gente tem a combinação com somente uma cor de fundo e uma cor de estampa, né, nos exemplos de azul marinho ali. E a gente tem um exemplo na outra imagem do fundo preto nas duas, mas as cores das estampas são diferentes, os tamanhos, as proporções, tudo ali fica diferente, mas a cor do fundo, como ela é preta, ela une essas duas estampas. Outra maneira de usar estampas combinadas são unir acromáticos. O que são os acromáticos, né? Para a gente ir bem do comecinho. Acromáticos são essas cores que a gente considera que não tem cor de alguma maneira. Acromáticos, né? A no começo da palavra é a negação. Então, tudo que é bege, cru, preto, cinza, creme, branco, essas cores que são as cores que a gente considera meio básicas, né? Entre elas, a gente sempre pode combinar, sempre vai funcionar, porque como não tem uma presença de cor importante ali, elas não pesam quando colocadas juntas. Uma outra maneira de combinar estampas é a partir da proporção. É do tamanho do desenho que eu tenho, que não precisa ser igual, não precisa ser temática parecida, nem cor parecida, mas o tamanho do desenho é mais ou menos igual. Então, a partir disso, é onde eu crio a harmonia daquelas duas estampas.
Outra maneira é a partir do mesmo contraste. O que é o contraste? O contraste é a diferença de tonalidades que eu tenho dentro de um desenho, né, de uma estampa, de qualquer coisa. Neste caso, a gente vai falar das estampas. Então, no primeiro exemplo que eu tenho ali, a moça de blusa branca com as bolas pretas, a gente tem um alto contraste. Por quê? Porque a blusa é branca e a estampa é preta. São os extremos que a gente tem entre cor mais clara e cor mais escura, certo? Na saia, a gente não tem o branco, mas a gente tem uma cor bem clarinha como um amarelo e o preto. Então, esses contrastes estão parecidos e isso faz com que elas se repitam. Outra maneira é fazer um contraste muito mais claro. A gente pode olhar nas outras duas imagens como a gente não tem presença de cores escuras, nem fundos iguais, nem cores iguais, nem padrões iguais, mas o que acontece? A gente olha e está harmônico, porque as cores elas têm tonalidades parecidas. Para você saber isso de um jeito bem prático e ficar fácil para você conseguir fazer essa leitura, é só bater a foto da estampa e colocar em tonalidades de cinza. Isso já vai fazer com que as estampas a gente consiga detectar a quantidade de contraste que tem em cada uma. E se elas estiverem próximas, né, na hora de você bater a foto, melhor ainda, que você consegue detectar se elas já vão funcionar juntas. Depois o seu olho vai ficando bem treinado para isso, tá bom? E o pulo da gata, o jeito mais fácil, mais simples de combinar estampas, e é o que eu acho que todo mundo poderia começar, é com estampas acromáticas. Lembra que eu falei que as acromáticas entre elas funcionam? Elas funcionam mesmo. Mas além delas funcionarem entre elas, elas funcionam com outras estampas que às vezes não tem nenhuma conexão. Mas como é o que eu te expliquei, não tem uma presença de cor ali que faz ocupa muito espaço, como a gente só tem acromático na estampa, ela fica meio neutra, acompanhando qualquer outra estampa. Pode olhar aqui que eu tenho vários exemplos do animal print, que é todo acromático, é de marrom, bege, preto, acompanhando uma saia florida com estampa bem grande, com tonalidades bem diferentes, e olha que interessante que fica. Nada aqui você tem que usar, nada aqui é obrigatório ou porque eu acho que é um exemplo interessante para você seja. Talvez para você não faça sentido. O importante é que você faça a escolha a partir do que você gosta. Eu estou aqui só te trazendo um princípio que te ajuda a se sentir mais segura, talvez, na hora de combinar essas estampas. E eu estou aqui também para te convidar a praticar, porque a gente só fica boa, e de verdade isso em qualquer área da vida, a gente só fica boa no que a gente treina. A mesma coisa tem a ver com o seu estilo, tem a ver com a sua imagem, tem a ver com as combinações que você faz. Você quer ficar boa nisso? Treina bastante. Então, o meu exemplo, que é um exercício que não vai nem fazer você suar, é juntar tudo que você tem em cima da sua cama que é estampado. Qualquer coisa estampada, tá? Pode ser sapato, blusa de frio, tiara, pulseira, qualquer coisa estampada, as peças de roupa estampadas. E a partir disso você vai começar a achar as conexões entre elas. Pode ser que você não vá usar essas coisas que estão ali juntas, né? Você talvez tenha uma sandália de verão estampada e combine, fique muito bonita visualmente a estampa dela com uma de uma blusa de frio de lã, que nunca vai ser usada junto. Mas o importante é praticar e fazer a leitura do por que aquelas estampas funcionam, como é que eu consigo combinar o que eu já tenho no meu armário, tá bom? Essa é a minha dica. E eu tô aqui também para te falar do material de estampa que tem isso, tem, né, sobre as combinações de estampas, mas ele é muito mais completo. Ele tem explicações sobre os tipos de estampa, por que elas funcionam, de onde elas vieram, por que elas têm o nome que elas têm. Falo também sobre como as estampas têm a ver com a nossa personalidade. Eu falo que elas se conectam muito com o que a gente fala, com o que a gente mostra sobre a gente. E as estampas têm um papel bem importante nisso, muito relacionado ao seu estilo. E vou te ensinar como você vai usar estampas que são a sua cara e usar uma técnica bem simples para isso, mas que vai te ajudar a dominar tudo e usar estampas como uma especialista. Quer conhecer mais? Clica aqui no botão e vem ver.